Bom dia, galerinha do SEGI, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do 9º ano da disciplina de Redação. O assunto é continuação de crônica. Nós vamos fazer resolução de exercícios. Então, corre lá e pegue seus cadernos. Nos seus materiais, você vai pegar o seu livro didático e vai abri-lo na página 57. Então, nós não conseguimos concluir ainda o assunto de redação, pois tem muitos exercícios para ser resolvidos. Eu não tenho como parar e resolver um por um com vocês. Então, eu vou resolver esse aqui e vou deixar no final do vídeo os outros exercícios que vocês vão ter que fazer. Todos são apenas de leitura e uma interpretação do gênero crônica, que nós já falamos, já conceituamos, já demos exemplo. Vocês já escreveram uma crônica que eu passei para vocês, eu espero que tenham feito. Então, vocês têm que concluir esses exercícios de crônica para a gente dar continuidade e ver o próximo assunto, certo? Então, o primeiro que nós temos aqui está na página 57, é uma crônica chamada Capítulo das Águas. Eu vou ler com vocês e nós vamos resolver juntos. Os próximos vocês vão fazer sozinhos, certo? Então, vamos lá. Quando voltamos de Poços de Caldas para São Paulo, dei uma parada em Águas de Prata e acabei fazendo uma breve viagem ao passado. Não fazia frio como naquele inverno paulista de 1961, quando fiquei impressionado com as serras que cercam a estância hidromineral. Era uma paisagem exótica, demais para o menino de Manaus. O rio que atravessava a pequena cidade, paralelo aos trilhos de estrada de ferro, o mesmo rio que agora vejo com outro olhar. Era para mim um córrego ou um simples igarapé. Mas as serras, sim, eram colossais em contraste com as colinas suaves de minha cidade, Manaus. O Planalto dos Guianas e o Pico de Neblina ainda estavam longe do meu horizonte de Curumim. Mal desembarcamos nas águas de prata, perguntei à minha mãe o que íamos fazer ali. Vamos beber água e respirar o ar de montanha, ela disse. Viajamos 5 horas de avião e mais 4 de ônibus para beber água? É uma água milagrosa, rica em magnésio e bicarbonato. Vai fazer bem para o seu fígado. Tu sabe o que o médico disse. Doutor Almada, grande desalmado, isso sim. Depois de apalpar minha barriga, ele disse que o meu fígado era desproporcional à minha idade. Aconselhou que passássemos uma semana naquela estância hidromineral. Águas de Prata, o nome gracioso de uma cidadezinha povoada de pessoas tristes e bem mais velhas que a minha mãe. Então, uma jovem de 30 e poucos anos eram seres de um século de idade, que faziam fila para beber água em copos de plástico. O Hotel São Paulo era vistoso, os quartos espaçosos, mobiliados com móveis antigos. Havia um salão enorme, iluminado por lustres de cristal pendurados no teto. Num dos cantos do salão, um piano preto prometia açordes, nas noites silenciosas que, na minha lembrança, são fúnebres. Ao andar pelo hotel, vi um pátio interno com uma fonte, a boca aberta de um anjo de pedra que expelia a água milagrosa. Quando comprei um sorvete com as moedas catadas no fundo da fonte, levei uma bronca da minha mãe. Eu não sabia que as moedas seriam trocadas por promessas. Tanto não sabia que troquei o dinheiro por um sorvete de morango, uma raridade na Manaus daquela época. Passamos 7 dias bebendo água e comendo pratos inesquecíveis, verdadeiras iguarias, só comparadas ao requinte da comida de hospital. Nós íamos de manhã cedo até uma fonte do outro lado da estação de trem. Eu era a única criança da fila dos bebedouros e a água que eu engolia em jejum tinha gosto de purgante. Não pensava no meu fígado de gigante Piaimã, e sim na crueldade do clínico Almada, que me privara das brincadeiras nas ruas e praças da minha cidade distante. Nas férias de julho, todo mundo empinava papagaio, as tranças no ar eram batalhas comoventes, e havia os navios estrangeiros que em julho e agosto atravancam em Manaus Harbor. Esses navios me fascinavam porque
Pareciam cidades flutuantes que nos traziam novidades do outro lado da terra. Meu avô, que me levava para conhecê-lo, dizia: esse aí veio de Gênova, aquele ali, Marsella. Amanhã vai chegar um cruzeiro do Caribe. E enquanto engolia o purgante prescrito por Almada, sonhava com um transatlântico e com os balneários de Manaus, para tentar antecipar nosso regresso ao norte. Bebia água além da conta. Dizia minha mãe que meu fígado havia diminuído. Já era tempo de voltar à nossa cidade. Mas ela era uma idólatra do Dr. Almada. Cumpria à risca a orientação desse desmancha prazer. Desde então, eu o odiei como um político deve odiar seus pares. Um ódio figadal, como se diz. Na manhã do dia 14 de junho, véspera da nossa volta para São Paulo, eu e minha mãe ouvimos um grito. Era um homem que corria como um louco, tentando alcançar uma charrete, careca. E só de cueca, no frio matinal, ele corria e gritava: volta aqui, mulher, volta aqui. Não havia mulher na charrete, apenas o cocheiro, que cocheteava ao lombo do animal para se livrar do perseguidor. Foi uma cena que divertiu os hóspedes do Hotel São Paulo, mas nem todos. Uma senhora se benzeu e depois tapou os olhos para não ver o sujeito quase nu. Disse a minha mãe que aquele homem lembrava o Bombalá, um dos doidos mais públicos e notáveis de Manaus. Ele marchava à frente da banda da polícia militar durante o desfile de 7 de setembro, careca, descalço e só de calça. Bombalá era aplaudido pela multidão que agitava bandeirinhas do Brasil. Não gritava por uma mulher, mas regia uma banda militar no Dia da Pátria. Ele era o mais patriota de todos os maestros. Minha mãe concordou. Aquele homem de cueca devia ser doido mesmo. Depois ela acrescentou: mas andam dizendo por aí que o nosso presidente é doido, filho. Jânio é doido? Perguntei. Dizem. O doido porque é presidente? É doido porque é presidente ou é presidente porque é doido? Minha mãe me olhou com severidade. Cuida do teu fígado, isso sim. Vamos já beber água. É o nosso último dia no paraíso. Então, isso aqui é uma crônica do Milton Ratum. E vamos tentar encontrar alguma característica de crônica. Vocês conseguiram notar e lembrar que as crônicas, como eu falei para vocês, são textos escritos em primeira pessoa. Olha só. Quando eu voltava do Poços para São Paulo, dei uma parada e acabei fazendo uma breve viagem ao passado. Olha só, é o narrador falando em primeira pessoa, lembrando o episódio do seu passado. Agora ele já não é mais uma criança, mas aqui no texto ele ainda era um garoto, né? Que saiu com a sua mãe para viajar porque ele tinha um problema no fígado e ele teve que tomar uma água que foi recomendado por um médico. Então, olha as características de crônica. Texto narrado em primeira pessoa, alguém relembrando o seu passado. Além de narrar a história, ele faz reflexões. Então, tem momentos que ele fala, ele volta, ele conta a história, depois ele volta um pouco, conta outras coisas, conta alguma coisa que tem na sua cidade, conta na dele. Então, é um texto narrado com uma visão diferenciada do narrador, escrito em primeira pessoa, com os verbos todos no passado, no pretérito perfeito ou no pretérito imperfeito. Então, vamos resolver os exercícios? Então, o primeiro deles que nós temos aqui é: abaixo, apresentamos uma sinopse do filme e um trecho da crônica Capítulo das Águas. Leia. Para você entender, você tem que ter visto, ou pelo menos saber, sobre aquele filme De Volta para o Futuro. Vocês já viram? No filme De Volta para o Futuro, o protagonista é um rapaz, Marty McFly, que ao fugir de uma perseguição feita por bandidos, faz acidentalmente uma viagem para o passado. Marty acaba interferindo na relação de seus pais, que então eram apenas namorados. Isso coloca em risco sua própria existência. Então, aqui, você consegue notar que quando ele fala viagem para o passado, o que aconteceu? Ele entrou numa máquina, não é isso? Máquina do tempo, que é um carro, e ele pegou e foi fisicamente
Para onde? Para um outro tempo, para o passado. Agora vamos ler o segundo trecho do texto. Quando voltava de Poços de Calda para São Paulo, dei uma parada em Águas de Prata e acabei fazendo uma breve viagem ao passado. E aqui, gente, quando ele fala viagem ao passado, ele também foi para esse passado, ele viajou no tempo e foi para outro... Não, né? O que aconteceu aqui? Ele apenas lembrou. Aí olha o que ele fala. Compare as expressões destacadas e explique a diferença de sentido entre eles. Então, no texto 1, o personagem foi fisicamente, através de uma máquina do tempo, para o passado mesmo. E no segundo, não, ele apenas lembra do passado. Tem lembranças do passado. Então, um ele viaja mesmo e no outro ele tem apenas o quê? Lembranças, ok? Segunda, qual o motivo da ida do menino e da mãe para Águas de Prata no estado de São Paulo? Então, vocês têm que lembrar que ele foi porque foi recomendado pelo médico para que ele fosse para esse lugar, porque as águas de uma fonte lá eram ditas como milagrosas. Ele tinha um problema no fígado, se ele tomasse essa água hidromineral, ele ficaria como? Curado. Então, o motivo foi as águas, né? Vamos para a terceira questão. Quem conta a história é o narrador já adulto, que recupera fatos da infância. Que expressões do segundo parágrafo permitem justificar essa afirmativa? Então, bora lá olhar o texto. No segundo parágrafo, ele fala assim: não fazia frio como naquele inverno paulista de 1961. Olha, aqui já lembra que é passado, né? Quando fiquei impressionado com as séries. Então, 1961, você pode falar também que ele fala aqui na quarta linha, olha, era uma paisagem exótica demais para o menino de Manaus. Olha como ele era um garoto. O menino de Manaus. E lá no finalzinho, olha o que ele fala no final do segundo parágrafo. Longe do meu horizonte de curumim. O que é curumim, Jesus? O que significa curumim no dicionário? Rapaz, garoto, menino. Então, no segundo parágrafo... Oh, meu Deus. Então, no segundo parágrafo, você vai ter indícios de que trata-se de um menino que está contando a história pelo tempo, quando ele fala do menino de Manaus, quando ele fala do curumim, certo? Então, vamos para a próxima pergunta, que é a quarta, não é? Releia o seguinte trecho. O rio que atravessava a pequena cidade paralela aos trilhos da estrada de ferro, o mesmo rio que agora vejo com outro olhar, era para mim um córrego ou um simples igarapé. Considerando o lugar onde o menino nasceu, por que o rio que atravessava Águas de Prata lhe parecia um simples igarapé? Onde ele nasceu, gente? Ele é um menino de onde? De Manaus. Manaus é uma cidade que tem muitos rios muito grandes, inclusive tem o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. Então, por que ele consegue ver os outros rios como apenas córregos ou igarapés? Porque ele é acostumado com grandes rios e quando ele vê um outro, ele já não acha tão grande porque ele mora nos lugares que tem maior quantidade de água doce, maior quantidade de grandes rios, ok? Então, seria essa a resposta. Quinta, Manaus e Águas de Pratas aparecem na crônica como polos opostos da lembrança do narrador. Nas comparações que ele estabelece, qual dos lugares aparece com valorização positiva? Justifique, ele lembra de forma positiva o que, gente? Manaus ou Águas de Prata? Se você for olhar, ele sempre fala, ele não queria ir para Águas de Prata, ele ficava, mãe, para que a gente vai? Para que a gente vai? Não, ele queria estar onde? Em Manaus. Então, qual é o lugar que ele vê de forma positiva? Manaus. Então, você vai justificar, achar algum trecho lá do texto em que ele está falando que o médico era ruim, que ele queria estar num lugar, ele está em outro, você vai achar lá no texto e escrever aí, certo? E a última, não é a última ainda. A memória do narrador privilegia Manaus, olha, está afirmando aqui. Por contraste com Águas de Prata, em sua opinião, predomina essa relação na visão do adulto ou de menino? Como ele agora ele já é adulto. Quando ele era criança, não, ele queria mesmo ir para Manaus. E agora que ele é adulto, você acha que ele vê de que forma? Ele acha que tem que... Ele prefere Manaus ou ele gosta de Águas de Prata? Continua com a mesma ideia, gente. Ele tem saudade do quê? Da cidade de Manaus, da cidade natal dele. É de lá que ele tem o quê? Saudade. Sétima questão. A mãe compartilha da opinião do menino a respeito de Águas de Prata?
Copie do texto uma passagem que comprove sua resposta. Não, gente, se vocês forem olhar, a mãe dele gosta do lugar, tanto que ela fala bem no finalzinho do texto, ela fala assim, bora, vai tomar sua água, que é a nossa última vez nesse paraíso. Então, a mãe dele vê de forma diferente da dele. Ela gostou do lugar e ela prefere esse lugar do que a cidade deles, que é Manaus. Então, ela não compartilha da opinião do menino, certo? 8ª. Releia no glossário que acompanha o texto o significado da palavra iguaria. O narrador realmente considera a comida do hotel uma verdadeira iguaria? Justifique sua resposta. Gente, nem precisa olhar. O que seria iguaria? Uma comida boa, uma comida maravilhosa, gostosa, apetitosa, bem feita. Então, ele considera mesmo a comida de lá uma iguaria? Não. Se você for olhar, ele compara essa comida com a comida de quê? De hospital, que as pessoas dizem que é uma comida sem gosto, que não tem sal, sem graça, enfim. Então, ele não considera como iguaria, certo? Mas ele pede para você justificar. Então, tu vai achar lá no texto o momento que ele fala, ele compara iguaria, a comida com a comida de hospital. E por último, em sua opinião, que função tem o episódio do homem de cueca na crônica? Olha só, gente, ele fala bem no finalzinho do texto de um homem que passou correndo, não foi isso? Ele estava de cueca, e ele faz uma comparação com uma... Ele também compara com um louco que também tem em Manaus. Por que você acha que ele colocou esse episódio no texto? O que você poderia pensar que ele fala no momento? Ele fala um pouco do homem, do episódio, mas ele também lembra de um doido que tem lá em Manaus, que rege o quê? Uma banda no 7 de setembro, né? Então, para que ele coloca esse episódio no texto? Para tentar até te mostrar que ele gosta tanto de Manaus, que ele fala que ele prefere o quê? O doido de Manaus, o louco de Manaus. Até o louco de Manaus é melhor do que o louco de Águas de Prata, entendeu? Então, ele só colocou isso para mostrar para vocês como ele gosta e prefere o lugar, a cidade natal dele. Ok. Então, olhem aqui, gente. Nós fizemos essa crônica, lemos, interpretamos, só que tem essas outras aqui. Se eu for ler com vocês e resolver uma por uma, isso duraria o quê? Mais 4 aulas. Mas eu vou deixar para vocês fazerem. Ai, que isso. Eu vou deixar para vocês fazerem, vocês vão fazer em casa, tanto que na semana que vem essa semana eu nem vou mais pedir, nem vai ter aula mais de redação, na semana que vem eu passo só de português para vocês. Então, vocês vão ficar fazendo, vocês podem fazer uma cada dia, uma no outro dia, não precisa ser tudo de uma vez para vocês não ficarem cansados, porque vocês têm outros exercícios para fazer. Então, tem o texto Meus Verdes Anos, novamente, Meus Verdes Anos quer dizer o quê? Que alguém que vai contar uma história do seu passado. Está na página 62 e vai até a página 64. Se você for olhar, são textos curtos. Olha, de 62 a 64 é um texto curto e uma folha de exercício. Características da crônica. Então, vai ter um texto pequeno lá que você vai olhar de 64 a 65. Uma folha só. Morre aos 87 anos o escritor dramaturgo Ariano Suassuna. Página 65 a 66. Só que uma página também, olha, gente, um texto e uma perguntinha. Crônica, marcas temporais, página de 79 a 71. Então, vocês vão fazer esses exercícios, estou deixando para vocês fazerem, para eu não ficar dando resposta para vocês têm que também treinar, fazer sozinhos, porque vocês sabem que isso cai na prova. Então, façam em casa, vocês têm exercício para fazer e coloquem no caderno de vocês as respostas, ok? Quando a gente voltar, eu vou cobrar tudinho. Então, tchau, gente. Fiquem em casa, lavem as mãos, evitem sair, se sair, saiam de máscaras. Ok? Beijo, tchau.